Seja bem-vindo a este momento que você pode adquirir uma inspiração divina para o seu dia. Espero que essas palavras confortem seu coração e te dê mais coragem e fé para enfrentar este novo dia em sua vida. Às vezes eu fico impressionado de ver como falta sentido para a vida. E o que é o sentido da vida, minha gente? É aquilo que dá amarra, né? Que dá liga. É aquilo que faz a gente todos os dias ter vontade de levantar, de viver, porque um sentido está costurando a gente por dentro. E o sentido da vida, na vida do cristão, é um sentido diretamente ligado a Jesus. Eu aprendo com Ele o tempo todo. Eu vivo com Ele a minha experiência de ser quem eu sou, de me equilibrar, né? Para eu não ser tão desarmonioso onde eu vou. A violência nasce justamente no momento em que as desarmonias humanas prevalecem. Às vezes a gente se desequilibra por muito pouco. Já observou isso? Às vezes você se desequilibra por muito pouco. Uma dificuldade que você enfrenta e parece que tudo perdeu o sentido, parece que nada mais vai para frente. Isso é um perigo muito grande. Despreparo. Às vezes o bom preparo vai dar condições para que essas pessoas venham diminuir a violência do mundo. E aí eu falo de todo tipo de violência. Que é essa violência física, de alguém que vai e agride o outro que retira a vida, mas também essas violências veladas, que são as violências comportamentais, quando você começa a objetificar uma pessoa, quando você não tem o mínimo respeito por ela, quando você explora o trabalho do outro, quando você mente para o outro, quando você o engana, quando você trai, quando você é infiel. Tudo isso é violência. E ouso dizer que a violência do corpo, essa dói na hora que acontece. Agora, a violência da alma, essa às vezes dura a vida inteira. Porque existem pessoas que são violentadas todos os dias, do ponto de vista afetivo, com as palavras, não é? Como uma palavra pode agredir a gente, meu Deus? Como uma palavra pode nos ferir? Fere tanto que às vezes aquilo vira uma infecção afetiva, né? Aquilo vai virando um turbilhão dentro de você, que vai desencadeando outras infelicitações, outras insatisfações, e as desarmonias vão se estabelecendo dentro de nós. Então eu acredito que o grande esforço nosso para diminuir essa violência e dar a Deus esse lugar que sempre foi dele e deve ser, é justamente a gente tomar consciência de que o primeiro lugar de onde Deus é retirado é o meu coração e é o seu. Então, se ele é o lugar, se o meu coração é o primeiro lugar de onde Deus é expulso, ele precisa ser também o lugar onde Deus é recolocado. Então, ao assumir com Deus este compromisso de ser um cristão, eu coloco Deus no comando dos meus afetos e eu faço de tudo para que as minhas atitudes sejam equilibradas. Que é muito ruim quando a gente é desequilibrado, a gente acaba afastando as pessoas de nós, a gente acaba gerando solidão para nós mesmos, e no nosso desequilíbrio a gente estabelece, né, um processo que vai nos infelicitando muito. Eu acho que vale a pena a gente todos os dias ter esse cuidado. Hoje eu quero reharmonizar o que dentro de mim está precisando, aquilo que está desordenado, para que eu volte a ter o direito de me alegrar. Tem visto como a gente tem sido intolerante, né? Bem, primeiramente, o passado é uma realidade, é este tempo que já não há, né? Porque você não tem como voltar nele, você não tem como mais resgatá-lo, mas que de alguma maneira está vivo dentro de nós. Primeiramente, não existe fórmula mágica para esquecer o passado.
Passado a gente vai acomodando ele dentro de nós à medida que a gente o compreende. Por que a gente não consegue esquecer? Por que tem coisas que a gente esquece e por que tem coisas que a gente não esquece? A gente não esquece aquilo que foi traumático. Ou traumatizou porque foi bom demais, ou traumatizou porque foi ruim demais. O indiferente, o meio termo, a gente não lembra. De vez em quando, se alguém fala, é verdade, a gente viveu isso, a gente foi lá, a gente viu, a gente encontrou. São as marcas. Existem fatos que nos marcam e existem fatos que não nos marcam. Aquilo que foi marca, ou porque foi bom demais, ou porque foi muito ruim, podem atrapalhar a nossa experiência de hoje. Por exemplo, se você viveu um emprego maravilhoso no passado, você era muito bem remunerado, você galgou vários postos, você foi promovido, teve uma experiência super positiva do passado em relação àquele emprego. De repente você perdeu o emprego. Você ficar preso ao tempo bom que foi, te atrapalha do mesmo jeito que ficar preso ao tempo ruim. Não é a mesma coisa que aquele que viveu uma experiência extremamente negativa do passado. Trabalhei num lugar muito sofrido, fui muito desvalorizado, fui muito maltratado, não tive reconhecimento. São duas marcas que vão ficar para a vida. Aí esse que trabalhava num lugar muito ruim conseguiu um emprego ótimo. Mas toda vez que ele está lá, naquela experiência positiva, ele corre o risco de ficar remoendo o que não foi bom lá naquele tempo. Tá vendo? Um foi marcado de forma positiva e o outro foi marcado de forma negativa. Os dois sofrem os males do passado, um porque foi muito bom e outro porque foi muito ruim. Porque quando eles se prendem àquilo que já foi, que já aconteceu, que foi bom, ele esquece de descobrir o que pode ser bom hoje. Ele esquece de se empenhar naquilo que não é tão bom, mas que pode ser bom hoje. E aquele que se prende ao que foi ruim, corre o risco de não saber saborear o que está sendo bom hoje. Você reconciliar-se com o passado é você permitir que a vida seja mais intensa hoje. Porque onde é que você coloca a força da sua vida? No que já foi ou no que está sendo? Se você coloca a sua atenção em tudo aquilo que foi bom demais no passado, você corre o risco de virar um museu. Você só lembra o que já fez. Eu já fui isso, eu já fiz aquilo, né? Você não está sendo mais. Por quê? Você está conjugando a sua vida no passado. Passado que não passa, amargura. Ou porque você queria viver aquilo de novo e não pode, fica amargurado. O tempo foi tão bom, foi tão especial estar lá, mas já acabou. Foi bom, foi especial, mas já acabou. Foi ruim demais, eu não aguentava aquilo, mas já acabou. Tudo já acabou. O que foi bom e o que foi ruim já acabou. Como é que você vai cessar o poder deste passado? Abrindo os olhos para aquilo que está sendo o presente. E viver bem o presente também consiste em abrir algumas portinhas já para esse futuro. Porque você vivendo bem o presente, você está preparando bem o seu futuro. Portanto, minha gente, muitas vezes a infelicidade, ela ocorre na nossa vida porque nós nos prendemos às experiências que já não são nossas, que já não podem ser modificadas. E tudo aquilo que não pode ser modificado, torna-se uma amargura dentro de nós. Então, se você está muito acostumado a ficar remoendo o que já foi, a ficar lembrando demais, nossa, aquilo era bom demais, aquilo era isso, aquilo era... Cuidado, porque você corre o risco de não estar na atenção daquilo que hoje está acontecendo ao seu redor. Sem ter em cada parte, em cada fragmento da vida que hoje está ao teu redor. Breve, leve, certo, se despede este instante, para nunca mais pousar em tuas mãos. Pronto. Nunca mais vai pousar em tuas mãos este momento agora. Ou você vive bem esta hora, este instante, ou daqui a pouco você vai ficar amargurando, porque não viveu direito. Bem, primeiramente, o passado é uma realidade, é este tempo que já não há, né? Porque você não tem como voltar nele, você não tem como mais resgatá-lo, mas que de alguma maneira está vivo dentro de nós. Primeiramente, não existe fórmula mágica para esquecer o passado. Passado a gente vai acomodando ele dentro de nós à medida que a gente o compreende. Por que a gente não consegue esquecer? Por que tem coisas que a gente esquece e por que tem coisas que a gente não esquece? A gente não esquece aquilo que foi traumático.
Ou traumatizou porque foi bom demais, ou traumatizou porque foi ruim demais. O indiferente, o meio termo, a gente não lembra. De vez em quando, se alguém fala, é verdade, a gente viveu isso, a gente foi lá, a gente viu, a gente encontrou. São as marcas. Existem fatos que nos marcam e existem fatos que não nos marcam. Aquilo que foi marca, ou porque foi bom demais, ou porque foi muito ruim, podem atrapalhar a nossa experiência de hoje. Por exemplo, se você viveu um emprego maravilhoso no passado, você era muito bem remunerado, você galgou vários postos, você foi promovido, teve uma experiência super positiva do passado em relação àquele emprego. De repente você perdeu o emprego. Você ficar preso ao tempo bom que foi, te atrapalha do mesmo jeito que ficar preso ao tempo ruim. Não é a mesma coisa que aquele que viveu uma experiência extremamente negativa do passado. Trabalhei num lugar muito sofrido, fui muito desvalorizado, fui muito maltratado, não tive reconhecimento. São duas marcas que vão ficar para a vida. Aí esse que trabalhava num lugar muito ruim conseguiu um emprego ótimo. Mas toda vez que ele está lá, naquela experiência positiva, ele corre o risco de ficar remoendo o que não foi bom lá naquele tempo. Tá vendo? Um foi marcado de forma positiva e o outro foi marcado de forma negativa. Os dois sofrem os males do passado, um porque foi muito bom e outro porque foi muito ruim. Porque quando eles se prendem àquilo que já foi, que já aconteceu, que foi bom, ele esquece de descobrir o que pode ser bom hoje. Ele esquece de se empenhar naquilo que não é tão bom, mas que pode ser bom hoje. E aquele que se prende ao que foi ruim, corre o risco de não saber saborear o que está sendo bom hoje. Você reconciliar-se com o passado é você permitir que a vida seja mais intensa hoje. Porque onde é que você coloca a força da sua vida? No que já foi ou no que está sendo? Se você coloca a sua atenção em tudo aquilo que foi bom demais no passado, você corre o risco de virar um museu. Você só lembra o que já fez. Ah, eu já fui isso, eu já fiz aquilo, já, né? Você não está sendo mais. Por quê? Você está conjugando a sua vida no passado. Passado que não passa, amargura. Ou porque você queria viver aquilo de novo e não pode, fica amargurado. O tempo foi tão bom, foi tão especial estar lá, mas já acabou. Foi bom, foi especial, mas já acabou. Foi ruim demais, eu não aguentava aquilo, mas já acabou. Tudo já acabou. O que foi bom e o que foi ruim já acabou. Como é que você vai cessar o poder deste passado? Abrindo os olhos para aquilo que está sendo o presente. E viver bem o presente também consiste em abrir algumas portinhas já para esse futuro. Porque você vivendo bem o presente, você está preparando bem o seu futuro. Portanto, minha gente, muitas vezes a infelicidade, ela ocorre na nossa vida porque nós nos prendemos às experiências que já não são nossas, que já não podem ser modificadas. E tudo aquilo que não pode ser modificado, torna-se uma amargura dentro de nós. Então, se você está muito acostumado a ficar remoendo o que já foi, a ficar lembrando demais, nossa, aquilo era bom demais, aquilo era isso, aquilo era... Cuidado, porque você corre o risco de não estar na atenção daquilo que hoje está acontecendo ao seu redor. Sem ter em cada parte, em cada fragmento da vida que hoje está ao teu redor. Breve, leve, certo, se despede este instante, para nunca mais pousar em tuas mãos. Pronto. Nunca mais vai pousar em tuas mãos este momento agora. Ou você vive bem esta hora, este instante, ou daqui a pouco você vai ficar amargurando, porque não viveu direito. Quantas vezes nós falamos aqui e acreditamos fielmente que a proposta de Jesus para a nossa vida é realmente a gente descobrir no nosso dia a dia que ainda é possível fazer alguma coisa por nós mesmos. Você já observou que muitas vezes o nosso processo humano fica estagnado justamente porque nos falta essa credibilidade? São as duas dimensões da fé. Eu creio em Deus, mas ao crer em Deus, preciso crer que Deus crê também em mim. E posso dizer para você que, na minha experiência como padre, o que eu mais percebo é que a segunda dimensão da fé,
é muito mais difícil que a primeira. É fácil a gente acreditar em Deus, é razoável crer em Deus. Agora, quando a gente precisa acreditar que Deus acredita em nós, nós entramos num território muito difícil, que é o território das nossas precariedades. E muitas vezes, quando a gente não é capaz de encontrar e descobrir credibilidade neste território de precariedades, que é a condição humana, a gente corre o risco de tornar infértil a dimensão da fé. Eu até me perguntaria, de que vale crer em Deus se eu não creio em mim também? Será que essa crença em Deus teria alguma força de mudança se ela não encontrar em mim uma credibilidade interior? Não sei. Pode ser que muitas vezes o nosso processo humano não avance, porque nós ficamos parados apenas no primeiro patamar da fé. Eu creio em Deus. Quando eu creio em Deus, eu preciso descobrir então o mistério do seu amor, da sua misericórdia. E ao descobrir o mistério do seu amor e da sua misericórdia, eu me interpreto. É por isso que é muito interessante a gente descobrir e identificar que a interpretação que nós fazemos de Deus tem repercussões diretas na interpretação que nós fazemos sobre nós mesmos. A maneira como eu olho para Deus é também uma maneira como eu olho para mim. Eu creio em Deus, mas eu preciso acreditar o tempo todo na humanidade. Porque se eu perco a fé em mim mesmo, gente, daqui a pouco eu me entrego aos meus processos viciosos, daqui a pouco eu vou entregar os pontos, eu vou jogar a toalha, né? É um termo que nós usamos para demonstrar, estou cansado, não aguento mais. E aí quando eu jogo a toalha, quando eu fico desanimado com o meu processo humano, a minha fé em Deus não vai ter muita repercussão. Porque como é que a minha fé em Deus pode repercutir se eu já me autodenominei, me autodefini como fracassado, como um projeto falido? Não tem como. É por isso que, na experiência de acreditar em Deus, nós assumimos um compromisso de acreditar em nós também. Porque eu sei que, embora eu seja frágil, eu seja miserável, eu posso contar com a graça de Deus. E contar com a graça de Deus é muito concreto, isso não é uma conversa fiada. Eu vejo no meu dia a dia esta ação da graça de um Deus que não desanima de mim. E é por isso que nós temos dentro do Evangelho parábolas lindíssimas que nos mostram Deus indo procurar o fraco. Você tem ali no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos. Em todos os evangelhos você encontra. Em alguns momentos, a misericórdia é o tema central, no segmento de alguns capítulos. Aí você tem a história da ovelha perdida, que pode parecer uma insanidade. É uma insanidade isso. Eu largo as minhas 99 ovelhas e vou buscar aquela que está perdida. Tem a história do filho pródigo. Um pai dá a herança porque o filho está reivindicando, vai embora, gasta tudo, depois volta, é perdoado, é recebido com festa. Veja bem que tudo isso fere muitas vezes a lógica do bom senso, não é? Mas aí você descobre que você está entrando numa outra lógica, que é a do amor de Deus, que é justamente aquele que vem fortalecer a crença em mim, a crença em você. Cada pessoa que sai desse lodo do desânimo, que reencontra o significado da vida, isso entra para o livro da história. Alguém deu certo. As pessoas estão muito desacreditadas delas mesmas. Não sei porquê. De alguma maneira, essa credibilidade vai sendo minada, né, pela própria vida, pelos fracassos que a gente vai acumulando. É duro. Não é fácil ser a gente e dar conta de você se levantar todos os dias, de você aguentar a paulada que vem de todos os lados.
Quanto mais pública é a pessoa, maior são as pauladas, maiores são os palpites, maiores são as interferências, as histórias que inventam. É natural da vida. Eu enfrento isso de uma maneira, você enfrenta de outra. Agora, como é que a gente vai reagir diante de tudo isso? Eu tenho consciência disso. Eu preciso dar certo como pessoa. É meu compromisso com o Evangelho. Eu não posso ser um pregador que não vive no seu dia a dia, na sua carne, o dinamismo da fé que eu prego. Se eu digo para você que acreditar em Deus é também acreditar em você, eu não estou livre desta luta, porque a segunda dimensão da fé é luta. A primeira é dom, né? Eu acredito em Deus, recebi este dom. O segundo desdobramento da fé que eu preciso ter em mim é luta humana. Eu preciso todos os dias reencontrar um motivo para continuar acreditando em mim. Porque o vizinho, a pessoa que está do lado, o invejoso, vai olhar para você, vai fazer questão de julgar um lixo em você, vai fazer questão de fazer uma calúnia, vai fazer questão de puxar o seu tapete. E aí é a hora de você. A vida vai te dar tombos naturais. As coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E aí? Como é que nós vamos reagir diante de tudo isso? Como é que eu vou agora me posicionar diante de uma vida que nem sempre eu escolhi? Porque às vezes a vida é assim. É fruto da minha escolha, mas de vez em quando também chove no meu quintal uma chuva que eu não pedi. E aí eu preciso dar conta. É o meu posicionamento. E agora, como é que eu vou me posicionar diante disso? E aqui nós temos duas possibilidades, né? Parece que não existe uma terceira. Ou nós vamos enfrentar essa vida e vamos dar um jeito de reinterpretar a chuva que a gente não queria, e vamos dar um jeito de transformar essa chuva que a gente não queria em algo bom, ou nós vamos nos entregar ao processo do choro, do sofrimento, da lamúria, e vamos ficar assim estabelecidos. Hoje eu recebi um e-mail, por causa de uma conversa que eu tive pelo telefone com uma grande amiga minha, e nós falamos justamente das pessoas que se acomodam na vida e que, por causa do cômodo que a vida trouxe, se acostumam com os maus tratos, se acostumam com aquilo que há de pior, e para não quebrarem o cristal do encanto, né, passam a vida inteira ali naquela lamentação natural, mas ao mesmo tempo alimentando o ciclo vicioso, a raiz que gera toda a infelicidade. Aí essa minha amiga escreveu um e-mail muito interessante, ela diz, olha, às vezes nós somos como um carro. O motor é bom, funciona direitinho, mas nós escolhemos mal o combustível que a gente escolhe. É o combustível que a gente coloca para nos mover. E ela tem razão. Às vezes nós prejudicamos o funcionamento da nossa vida porque nós estamos escolhendo muito mal o nosso combustível. É impressionante, gente, como é fácil desperdiçar a vida. Eu fico vendo o tempo todo do meu lado e em mim. Como é fácil a gente desperdiçar um dia. A gente se aborrece e faz aquele aborrecimento virar o combustível. De 1, 2, 3 dias, 4. Não é assim? Às vezes a gente se aborrece, aquele aborrecimento que poderia ter durado só 15 minutos. Às vezes nós precisaríamos julgar pelo escapamento o aborrecimento e aí voltar a viver. Mas não. Aí a gente desce aquele beijo. O primeiro ouvido que escuta é o meu, viu? Precisa aprender essa lição. Porque às vezes eu desperdiço 1, 2, 3, 4 uma semana. Às vezes eu desperdiço um mês. Às vezes eu desperdiço um ano. Às vezes eu desperdiço 10. Às vezes eu desperdiço 20. Às vezes eu desperdiço a vida inteira. Por quê? Porque me faltou amor próprio. Me faltou credibilidade.
Me faltou acordar, abrir os olhos e identificar: meu Deus, eu estou perdendo a oportunidade de ser feliz, porque eu estou colocando um combustível estragado dentro do meu coração. Não podemos continuar alimentando o nosso motor com combustível estragado. E não tenha receio de olhar para o combustível que você está colocando. Isso é religião, minha gente. À luz do sagrado, nós identificamos as nossas precariedades e atuamos sobre elas. Hoje um amigo meu também pelo telefone, o Marcão lá da Morena Rosa do Paraná, meu grande amigo Marco, ele falou: Padre Fábio do céu, às vezes eu fico trabalhando tanto que eu fico pensando, será que tem que ser assim? Será que eu não vou morrer antes da hora justamente por causa do excesso que eu estou provocando? É assim mesmo. Agora, gente, quando nós temos a sensibilidade e a possibilidade de descobrir isso, é porque muitas vezes nós já estamos danificados. A gente foi se danificando, e de repente os nossos olhos se abriram para perceber que não dá mais para ser assim. É por isso que muita conversão só acontece na saturação, quando a pessoa chegou no limite. Mas a gente não precisa esperar o limite chegar. É possível mudar. Creia em Deus e creia em você. E a partir desses dois pilares de fé, nós podemos estabelecer uma vida nova, um compromisso novo, um novo tempo, um novo mundo. Nos becos, nos lugares onde a gente não vê, há sempre alguém querendo uma esperança para sobreviver. A vida é ameaçada em muitos lugares. Os lugares que os nossos olhos não alcançam. Agora, neste instante, por exemplo, são estatísticas monstruosas que mostram que muitas pessoas perdem a vida a cada minuto, a cada segundo, por causa da violência. Nós estamos assistindo, todos com certeza assustados, as últimas notícias a respeito dos 2 garotos que foram violentamente assassinados, esquartejados pelo próprio pai e a madrasta. Antes de vir para cá, eu ouvia da minha funcionária uma história de que um dos garotos, porque eles estavam num abrigo, quando foram mandados de volta para casa, um deles pediu socorro. Pediu que não gostaria de voltar para casa porque lá eles eram muito judiados. E a juíza fez cumprir a lei. A lei é clara: se tem pai, se tem mãe, se tem lugar para ficar, não pode ficar no abrigo. Ainda que essa lei seja cega, ainda que essa lei não seja capaz de descobrir a qualidade do pai que espera em casa. Porque você vai concordar comigo, não basta ter pai esperando em casa, não basta ter mãe, tem que ter qualidade aquele que espera. Foi-se o tempo em que pai e mãe eram sinônimos de segurança para os filhos. Nós estamos assistindo nos últimos tempos histórias absurdas em que o principal agressor é o próprio pai e que o principal agressor é a própria mãe. É impossível a gente ficar indiferente a uma história dessa. Não acredito que possa haver algum ser humano que seja tão insensível a ponto de escutar uma história dessa e não se perguntar: que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que sociedade é essa que nós estamos construindo para deixar como herança para aqueles que a gente ama? Que mundo é esse? Um mundo onde o pai é capaz de esquartejar a cria de suas carnes como se fosse um objeto, como se fosse um animal. Um pai que não é capaz de tomar a defesa, que não é capaz de retirar a criança das mãos violentas de uma madrasta, ou de alguém que não seja capaz de escutar o grito, de alguém que não seja capaz de se sensibilizar diante do sofrimento de alguém que é violentamente agredido.
Eu fico pensando, minha gente, que essa dosagem imensa de violência que toma conta dos nossos noticiários nessa semana, ela de alguma forma nos atinge, ainda que sejam em porções menores. Você também espera seu filho em casa. E eu não sei o que você significa na vida do seu filho. Eu não sei o que você significa na vida dos seus. Eu não sei qual é o papel que você representa na vida daquele que você trouxe ao mundo. Um alerta fica para todos nós. Um alerta fica para cada pessoa de bem que não fica indiferente à morte dessas duas crianças. Que nós precisamos fazer alguma coisa. Que nós precisamos nos mobilizar para que esse mundo se transforme. Para que esse mundo fique melhor. Para que esse mundo não continue sendo palco de tantas atrocidades. Essa vida, ela precisa ser cuidada nas pequenas coisas. Essa vida que está aqui agora, como um dom que nós recebemos. Nós precisamos escolher melhor o que a gente traz para ela. Eu sei que você, na sua experiência de amar e ser amado, você nem sempre pensa nessas coisas, porque às vezes a vida não nos permite isso. A gente vive correndo demais. Mas seria bom que se você parasse e olhasse hoje os seus filhos, aquele que você trouxe ao mundo, e que você pensasse a sua qualidade de pai, a sua qualidade de mãe, a sua qualidade de ser humano. O que você tem representado na vida dos seus? Que isso não sirva de culpas, que isso não sirva de peso, que geralmente quando a gente começa a pensar a qualidade da nossa vida, a gente cai na tentação de ficar parado no que a gente não fez de certo. Não, não é para isso. É apenas, quem sabe, um jeito de nos alertar para que essa violência não tome conta de nós também. Porque às vezes a gente não é capaz de gestos grosseiros e grandes como esse. Pode ser que a gente não seja capaz de esquartejar um filho, mas pode ser que pequenas violências também sejam cometidas dentro de nós, dentro da nossa casa. Um jeito estranho de amar, um jeito estranho de ter as pessoas do nosso lado, e que, quem sabe, diante da tragédia dessas duas crianças, isso poderia mudar um pouco o nosso jeito de olhar para as coisas. Pudesse, quem sabe, modificar o jeito como nós olhamos para as pessoas que nós amamos. O jeito como nós olhamos para os filhos que nós colocamos no mundo. O jeito como nós olhamos para a nossa casa, para a nossa família, para tudo aquilo que a gente é, para tudo aquilo que a gente ama. Existem algumas canções que conseguem quase que abarcar boa parte do grande significado do cristianismo. A boa nova é a gente poder anunciar a uma pessoa uma notícia que vai fazer bem aos ouvidos. Você sabe muito bem o efeito que uma notícia ruim tem sobre nós. Quando você escuta uma tragédia, por exemplo, você ouviu a notícia de que alguém foi baleado, como ouvimos nessa semana, que uma criança perdeu a vida porque foi baleada lá numa favela do Rio de Janeiro. Quando uma notícia ruim entra dentro de nós, parece que ela tem o poder de paralisar-nos por uns instantes, algumas pessoas, dependendo do grau de envolvimento, por alguns dias. Aquele impacto que a notícia ruim tem sobre nós provoca um processo de desesperança. Aliás, grandes desesperanças nascem de tragédias miúdas que a gente vai alimentando aos poucos. Eu mesmo já pude acompanhar muitas pessoas que viviam processos depressivos justamente porque colocavam muita atenção nas notícias ruins de todos os dias. É como se aquela notícia ruim conseguisse atingir algum lugar da nossa alma, aquele lugar ali mais íntimo que é capaz de provocar as nossas esperanças, as nossas alegrias. Notícias ruins têm o poder de nos paralisar para coisas boas. A boa notícia que nós temos é que Deus não se cansa de nós. A boa notícia é que Deus não se cansa de nos oferecer estradas para que a gente continue andando. Eu sei que em muitos momentos da sua vida, você corre o risco de pensar que naquela curva a sua estrada terminou. São os momentos das dores, dos sofrimentos, em que a gente não sabe fazer a travessia.
Eu acredito, minha gente, que existem alguns momentos da nossa vida que eles são de fundamental importância para que a gente tenha condições de ultrapassar, para a gente chegar ao outro lugar. Assim como uma ponte se presta a ligar dois lugares. Uma ponte, ela é sempre um mecanismo, um lugar que nos favorece chegar a outro. Ela não é definitiva na nossa vida. Você passa por elas à medida em que você precisa continuar a sua caminhada e de repente você tem ali um obstáculo diante de você. O sofrimento se presta na vida humana da mesma forma, do mesmo jeito que uma ponte se presta a nos fazer chegar do outro lado. E o grande desafio é a gente não enxergar na ponte a realidade definitiva. Pode ser que se a gente olhe apenas para a ponte, a gente não vai conseguir enxergar o outro lado. E sofrimentos costumam ser lugares de travessia. Através deles, nós conseguimos alcançar coisas mais nobres, lugares mais nobres, que até então as alegrias não haviam nos proporcionado. Pessoas interessantes são pessoas que sabem fazer as travessias o tempo todo. E aliás, os sofrimentos, eles deixam de ser benéficos na vida humana no momento em que nós olhamos para ele como determinantes, definitivos. Não, eles são apenas passageiros. Você sabe muito bem disso. Durante um tempo da sua vida, você precisou se preparar arduamente para você poder entrar na faculdade. E aquele período de sofrimento, hoje, ele vale a pena e ele é visto de uma forma muito redentora. Hoje você conseguiu fazer a sua faculdade, ter a sua profissão. Hoje você vive outras pontes. Hoje você vive outras travessias. As dificuldades nossas de cada dia, que também se prestam a ser pontes para nos ajudar a chegar no lugar que Deus preparou para nós. Muitas vezes nós ficamos desanimados, parados no nosso processo, porque a gente só olha o que está acontecendo. Mas não. É sempre bom que a gente perceba que Deus está nos convidando a ir além. E essa é a boa notícia. Deus ainda continua acreditando em nós. Deus ainda não se cansou de nós. Nosso desejo hoje é de alcançar o seu coração, de fazer bem a ele, através de uma palavra que possa ajudar a pensar, ajudar a viver, a sentir. O bonito da religião é a gente descobrir que o discurso não pode só nos entorpecer, mas também não pode retirar as nossas esperanças. Ele tem que ser essa mistura bonita de terra e de céu, para a gente ter sentido, para a gente continuar sabendo que o discurso diz respeito a nós. Eu não sou só terra, também não sou só céu, sou a mistura dos dois. O discurso da misericórdia passa o tempo todo por este caminho. Nos ensina, nos fortalece, sabendo que nós somos alguém que tem um outro alguém esperando. Tão interessante nós descobrimos na segurança dos afetos, né? A herança espiritual. Essa que você deixa aos seus filhos no momento que você os ama. Nós celebramos agora no último dia 30 as bodas de prata de um grande casal, um casal de grandes amigos, que é o Marco e a Valdete, lá em Cianorte. O bonito da celebração é que, na verdade, nós não estamos celebrando uma teoria. Nós estamos celebrando a vida, a seriedade com que o matrimônio foi levado dentro daquela casa, no coração do Marco, no coração da Valdete e nos desdobramentos do Lucas e do Eduardo, que são os dois filhos dele. Sabe o que é bonito, minha gente? É a gente identificar que o Marco e a Valdete, eles trabalham para deixar uma herança material. Trabalham como todo mundo gosta de trabalhar, para ter uma vida saudável, para ter uma vida digna. O trabalho nos dá essa dignidade, né? Mas a herança, a que verdadeiramente sustenta a vida de um filho, e a Valdete e o Marco sabem disso, é aquele caráter que você deixa impresso na alma e que dá até à criança, ao filho depois, condições de administrar bem o que ficou materialmente. Porque se não tem caráter, em pouco tempo a herança material vai embora. A religião está aqui para isso, para nos ajudar a lidar com a herança espiritual, que nos influencia a lidar também com a nossa herança material. A grande herança espiritual que o cristianismo nos dá, coloca dentro de nós a dimensão de um amor que nos corrige,
de um Deus que nos chama a atenção porque nos quer melhores. Isso é educar para o caráter. Isso é você deixar marcas indeléveis, isso é, não saem. Um pai, no momento em que ama o filho, que o educa, que chama atenção na hora certa, que coloca o limite na hora certa, ele está gestando caráter. E este menino será um grande homem. Ela será uma grande mulher, porque herdaram uma herança espiritual. Não herdaram apenas a matéria. Matéria acaba, termina, vai embora. Mas e aí o que fica de nós? O cristianismo é uma proposta bonita, nascida do coração de Jesus, já vivida de maneira diferente, imperfeita, porque Jesus é a plenitude dessa revelação. Deus, desde o início de todos os tempos, já quis nos ensinar que ter religião é viver a dimensão das duas heranças, de você trabalhar pelo material, mas você também ser capaz de viver a beleza do espiritual que nos ajude a dividir o material. A pobreza cresce no mundo, a injustiça cresce no mundo, à medida em que o nosso caráter não está formatado para a solidariedade, por exemplo. Uma família tem que nos ensinar isso, é lá que nós aprendemos. Quando nós começamos a ser chamados a atenção das coisas pequenas, quando a sua mãe diz, olha, devolve esse brinquedo porque ele não é seu, você está sendo educado para ser gestado nesse caráter novo. E Deus quer fazer isso com todos nós, minha gente. A palavra dele está aí para nos orientar, para nos fazer pensar este caráter, esta diferença que nós precisamos exercer no mundo de hoje. Eu tenho este caráter dentro de mim, eu sou cristão. Eu vivo a partir desta responsabilidade. Com as minhas fragilidades, com as minhas possibilidades, tudo isso a serviço dele, para fazer este reino acontecer, lá onde eu trabalho, lá onde eu estudo, na casa onde eu moro, na família que eu constituí. Nós não temos o direito nunca de fugir dessa responsabilidade, de deixar essa marca de cristianismo no mundo em que a gente vive, no trabalho que a gente realiza. Padre Fábio, tenho sentido que minha vida está marcada pelo sofrimento. Tudo que faço, tudo que vivo, observo que está fortemente marcado pela dor. Como posso me livrar de tudo isso, Padre? Minha filha, primeira coisa que nós precisamos identificar, que há espécies e formas de sofrimento, né? Vamos dar um exemplo. Quando você sofre uma dor, você está com uma pedra no rim, que é uma das piores dores que tem, né? Se você tem uma pedra no rim, você tem um sofrimento concreto, real. É o seu corpo que padece. E aí você corre atrás de todos os recursos da medicina para aliviar aquele órgão que está sofrendo. Aliás, sentir dor tem que ser para nós um motivo para ir ao médico. Nunca de tomar um analgésico. Às vezes a gente resolve a dor com analgésico. Isso é, o organismo está mostrando para você que alguma coisa está errada, e é bom que a gente sinta dor, porque a dor é a manifestação daquilo que não está bem. No momento em que a dor é manifestada, nós temos uma espécie de sofrimento. E aí a gente sofre até o momento em que aquela dor é saciada, é sanada. Muitas vezes com medicamento, muitas vezes precisa de uma intervenção cirúrgica, uma dor muscular, por exemplo, uma massagem vai embora, o sofrimento vai embora. Só que pelo que eu percebo, o seu sofrimento é mais do que isso, né? Ele não se localiza, ele não pode ser radiografado, ele não pode ser detectado no exame de sangue. O que muitas vezes, e aí vem a outra espécie de sofrimento, que é o sofrimento muitas vezes psicológico, o sofrimento espiritual. O que é que alimenta o sofrimento psicológico? O pensamento. A gênese do sofrimento psicológico é aquilo que a gente pensa. Pode observar. Quantas vezes você ficou sofrendo por aquilo que você estava pensando? O pensamento é a fonte de toda dor. Psicológica é. E muitas vezes você tem o pensamento atingindo o seu corpo por causa da força que ele tem. Se você tem ansiedade, você vai fazer um discurso e você está pensando no medo que aquele discurso lhe traz. E você permite que aquele medo lhe domine. Isso é, você alimentou o pensamento. Eu estou com medo. Você está alimentando o medo através do seu pensamento. Você começa a ter dor de barriga.
Não é assim? Você começa a ter dor nas pernas, você começa a ter dor nas costas, porque você vai ficando tenso, você joga toda a sua atenção no pescoço, enfim. O pensamento atingiu o seu corpo. Muitas vezes o que acontece conosco é isso. Pode observar que boa parte dos sofrimentos que nós temos, eles são frutos dos nossos pensamentos. Descubra se aquilo que você está alimentando hoje, no seu pensamento, se isso te alegra ou se isso lhe traz preocupação, se isso lhe infelicita. E você vai saber se você vai sofrer mais tarde ou não. Porque aquilo que nós escolhemos pensar hoje é tão determinante sobre nós, é tão determinante, que a gente acaba se transformando naquilo que a gente pensa. É isso aqui que comanda, minha gente. Se você acordar amanhã acreditando que você é incapaz, que você não vai dar conta de nada, que você é um nada nessa vida, você realmente tem todas as chances de se transformar um nada nessa vida, porque você será influenciado por aquilo que você pensa de você. O pensamento é tão sério, é tão determinante sobre nós, que aquilo que a gente escolhe pensar é aquilo que naturalmente a gente vai ser por consequência. Eu até penso, e digo isso muitas vezes, nós nos ocupamos demais do que os outros estão pensando a nosso respeito. Você já deve ter passado muito tempo da sua vida preocupado com o que os outros estavam pensando de você. Você gerou sofrimento, porque você ocupou o seu pensamento daquilo que os outros pensam de você, mesmo que não seja verdade. Você colocou o seu pensamento a respeito da fofoca que o outro fez. Você começou a sofrer por uma coisa que nem é verdade. O outro fez uma fofoca de você, você se ocupou do que o outro disse e passou a só pensar nisso. Por que ele falou aquilo? Mas ele não tinha o direito de ter falado. Está vendo? Você está sofrendo. O que é você resolver o mal pela raiz? É como você arrancar a pedra do rim. Eu não vou dar atenção a esse pensamento, a isso que ela falou, porque isso que ela falou não é verdade. Eu não sou o que ela está dizendo. Então você elimina o poder daquele comentário sobre você. Você purifica o seu pensamento. Naturalmente você deixa de sofrer por aquilo que estava te fazendo sofrer. Você ocupa a sua mente de uma coisa boa. Você vai se recordar daquilo que você sabe de bom a seu respeito. Aí você neutraliza o poder daquele comentário ruim. Por exemplo, quando você se ocupa do que o outro está pensando de você, geralmente você se esquece do que você sabe a seu respeito. Não é o que o outro pensa sobre você que tem que ser determinante. É o que você pensa de você mesmo. E aí, muitos sofrimentos nascem daquilo que eu penso sobre mim. Se eu me acho um incapaz, porque alguém um dia me disse isso e eu acolhi, se eu me acho uma pessoa ruim, se eu me acho uma pessoa feia, eu dificilmente vou ter condições de superar isso que eu acho de mim, porque eu estou alimentando este pensamento. Minha gente, o pensamento é a nossa matriz, o resto é filial. E nós, quando nós temos esse sofrimento psicológico, a gente sofre por causa daquilo que a gente está pensando. Quantas vezes as pessoas vêm até mim, angustiadas, sofrendo, padre, eu estou tão preocupado. Outro dia eu atendi uma filha, uma senhora, que estava preocupada demais, porque a filha estava mudando de religião. E ela veio me dizer aquilo como se aquilo fosse o maior sofrimento do mundo. E ela chorava mesmo, minha gente. Padre, nós sempre fomos tão católicos. A minha filha não tinha o direito de fazer isso. Minha filha está se transformando em evangélico. E eu disse para ela: minha senhora, a senhora tem razão de sofrer por tudo isso que a senhora está sofrendo, por uma razão. Se a sua filha estivesse drogada, se a sua filha estivesse presa, se a sua filha estivesse com câncer, a senhora realmente teria um pensamento ruim para alimentar. E infelizmente seria difícil de tirar. Mas a senhora está sofrendo por um pensamento que não tem razão. E aí eu comecei a dar a ela uma série de motivos pelas quais ela não precisaria sofrer.
E naquele momento aquela senhora foi ficando aliviada, até ela mesma chegar à conclusão: é verdade, padre, eu não tinha o direito de sofrer tanto por uma questão tão simples. Está vendo como é fácil libertar uma pessoa do sofrimento psicológico? Porque você modifica um pensamento ruim por um pensamento bom. Quantas vezes você ficou sofrendo porque você ficou alimentando dentro de você, do seu cérebro, um pensamento ruim sobre os outros? É igual fofoca. Essa semana até eu me diverti muito, né, vendo o Eto e a Luzia no programa Sorrindo para a Vida dessa semana, que eles estavam falando justamente dos fofoqueiros de plantão. Eu não sei o que foi carta anônima que chegou aqui, e o Eto estava assim, dizendo, né, com tanta simplicidade. O Eto é muito simples, e ele fala diretamente aquilo que a gente precisa ouvir, né? Eu gosto muito de ouvi-lo. E ele estava dizendo: se tem uma coisa que me irrita numa pessoa, é esse negócio, falaram, comentaram. Esse sujeito já é indeterminado, não é? Eu estou errado, na língua portuguesa não é isso? Falaram, disseram, sujeito indeterminado. Você não tem nem como prestar atenção nisso. Tem gente que tem o dom de ficar fazendo pensamentos ruins e ir para a cabeça dos outros. Pelo amor de Deus, vai arrumar o que você fazer. Se você não tem muita coisa para dizer a meu respeito, fica calado, é melhor. Você tem todo o direito de não gostar de mim, você tem todo o direito de não gostar do outro, mas você não tem o direito de inventar histórias dele. Você não tem o direito de transformar o outro naquilo que você imaginou dele. Eu sempre digo, minha gente, que nós que somos públicos, a gente sofre por duas razões. Ou as pessoas imaginam que nós somos melhores do que nós somos, ou elas imaginam que a gente é pior do que a gente já é. Dos dois jeitos é ruim. É ruim ser imaginado muito bom, mas é também ruim ser imaginado muito ruim. Eu não sou tão ruim assim como alguns falam, e também não sou tão bom assim como alguns falam. Eu quero apenas o direito de ser o que eu sou, de ter os meus limites e de lutar contra eles. Mas agora, no momento em que o outro começa a fazer uma fofoca de você, começa a fazer um comentário maldoso a seu respeito, você tem que escolher se você vai querer alimentar esse pensamento dentro do seu coração ou não. E o sofrimento psicológico, minha filha, talvez você esteja neste aspecto, sofrendo aí. Começa a prestar atenção nos pensamentos que você leva para a cama, antes de dormir. Sobre o que você fica pensando? Tem gente que vai para a cama e fica pensando: ah, meu Deus, aquela prestação, será que eu vou ter dinheiro para pagar? Você vai trabalhar agora? Não vai. Então dorme, pra você trabalhar direito amanhã. O dinheiro vai vir se você dormir na hora certa, se você tiver com saúde para trabalhar. Agora, se você ficar trazendo para sua cabeça o pensamento errado, aí dificilmente você vai ter saúde para depois. Tem o ciumento. O ciumento é aquele que sofre com o pensamento que tem. Será que ele está falando a verdade para mim mesmo? Será que ele foi lá onde ele falou que foi? Quem escolhe ter ciúme, escolhe viver um inferno, porque fica fazendo a opção de ter pensamentos de desconfiança o tempo todo na cabeça. Pelo amor de Deus, você não vai levar para sua cama. Sua cama tem que ser um lugar sagrado. Sua cabeça tem que ser um lugar sagrado. Se você percebeu que aquele pensamento não está te fazendo bem, manda embora. Não leve com você pensamentos que vão te destruir. Peça a Deus para te livrar de tudo isso. Como é que a oração tem o poder de atingir o nosso pensamento? Quando você começa a substituir os pensamentos ruins pelos pensamentos bons. Gente, isso é igual educação de criança. Por isso que eu sempre digo: olha, desde pequeno eduque o seu filho para o esporte, eduque o seu filho para as artes, mande seu filho aprender um instrumento musical, mesmo que ele não tenha muito jeito, desenvolva nele essa sensibilidade musical, faça ele descobrir um esporte que ele gosta. Por quê? Mente sã, corpo são. Você vai começar a ocupar a cabeça do seu filho com pensamentos bons. O esporte traz um monte de pensamentos bons. A música, a literatura, o teatro, a poesia trazem uma série de bons pensamentos para nós. E aí, os pensamentos ruins não vão ter espaço dentro de nós. Você vai fazendo aquela experiência de sofrer menos à medida em que você pensa com mais inteligência. Pode modificar o pensamento ruim de hoje? Modifique logo, para que você não vá dormir sofrendo. Ela nos introduziu na psicologia de uma maneira geral. E quando nós estudávamos Freud, ela falava justamente da grande descoberta que é o inconsciente. E ela falava isso:
O inconsciente é desconhecido, mas é atuante. Então eu o desconheço, mas ele atua muito sobre mim. Eu tenho comportamentos que estão intimamente ligados a ele, que são ditados por ele. O que é pior, né? Quando eu, Fábio consciente que sou, acabo sendo movido por motivos inconscientes. Então fica difícil de agir nas causas. Eu lido muito mais com as consequências do meu agir. E por isso que às vezes, por não termos o autoconhecimento, nós temos muita dificuldade de mudar um jeito de ser. Porque aquele jeito de ser, embora ele se expresse em atitudes, palavras, um modo de pensar, ele está sendo movido e gerado por uma realidade que em mim é inconsciente. Que às vezes está ligado a um trauma que eu tive no passado, quando eu ainda era muito criança, quando eu não tinha os filtros da maturidade para fazer caber dentro de mim aquilo que tinha acontecido. Quantas vezes nós expressamos medos na fase adulta que não são medos do adulto que somos, são medos inconscientes da criança que fomos e que de alguma forma continuamos sendo porque aquele medo não foi libertado. Também é uma característica do inconsciente que toda vez que nós estejamos pressionados por ele, nós tenhamos muito mais dificuldade de modificar a ação. Porque quando é que o inconsciente se manifesta? É muito misterioso isso, mas às vezes se manifesta muito através dos nossos sonhos. Os sonhos é o momento em que você desarma, né, que você perde um pouco o controle de ser quem você é, e aí o consciente manda os recados, porque ele quer ser libertado. De alguma forma, a mente fica oprimida pelos motivos inconscientes. Então, toda vez que eu jogo para fora e consigo trazer à consciência um motivo que até então era desconhecido, porque estava inconsciente, eu consigo me libertar. E é por isso que você já identificou isso em você, e também em algumas pessoas com quem você convive, como é libertador quando você começa a entender por que você age desta e desta forma. São os motivos inconscientes que de alguma forma vão sendo acessados através de processos terapêuticos que podem ser formalizados dentro de um consultório, onde você vai falar com um terapeuta, você vai lá de alguma forma tentar acessar esse inconsciente através de técnicas específicas para isso. Uma delas é a conversa consciente para nos fazer chegar ao lugar dos nossos medos, dos nossos traumas, e ali a gente ter um entendimento, e quando você tem um entendimento, você liberta o inconsciente, ele para de te oprimir. Então, às vezes, o que nos falta para a gente poder ser realizado é libertar o inconsciente de tudo aquilo que está oprimindo. De tudo aquilo que não é difícil porque é muita coisa, né? Mas à medida em que a gente vai tendo condições, é muito bom a gente viver esse processo. Você não fica escravo de si. Porque quando a gente fala, eu estou sendo escravo dos meus medos, você está sendo escravo dos medos que são inconscientes. Porque os medos que se tornam conscientes, você começa a administrar. A própria razão lhe ajuda a falar, por que você tem medo disso? Não faz sentido. A razão ajuda a resolver com essa pergunta. Aí você desmascara o medo. Mas quando você não sabe o porquê que tem medo, quando aquilo é uma força que você não tem controle, dá um trabalho. Por exemplo, quando eu vivi a síndrome do pânico, e de vez em quando tenho, algumas reações, são medos que, se você for perguntar para mim no momento que eu não estou sob o efeito daquilo, eu jamais. Imagina que eu vou ter medo de entrar dentro de um camarim, que é uma coisa que eu faço há mais de 20 anos. Imagina que eu vou ter medo das pessoas que entrarão dentro do camarim. Não.
racionalmente falando, eu digo aqui para você, não faz sentido. Não acredito que alguém vai entrar para tentar me matar. Nunca me passou pela cabeça isso. Mas quando eu estou sob o efeito do pânico, quando o pânico se manifesta, não adianta eu dizer isso para mim. E foi interessante porque quando eu fui para o psiquiatra, esse último que me atendeu em setembro, ele me disse isso. Pode ser que esse pânico que está se manifestando hoje seja um medo que você viveu na sua infância, ficou guardado lá no inconsciente, você lidou com isso de maneira razoável, e de repente agora, por uma fragilidade que você esteja enfrentando, uma fragilidade emocional provocada por motivos diversos, aquilo que estava guardado dentro de você volta com uma força, da mesma forma como aquela barragem de Brumadinho, que nós estamos todos muito indignados. Quando aquela barragem arrebenta, a barragem das emoções represadas, a lama das emoções represadas e doentias que estão guardadas dentro de nós, elas vêm arrancando tudo o que encontram pela frente. E foi justamente isso. É justamente isso que eu enfrento quando eu tenho a síndrome do pânico. É um sentimento horrível que, por mais que você seja racional e você diga, não faz sentido ter medo de estar chegando nesse lugar, estar dentro da van, me aproximando do lugar onde eu vou cantar, onde eu vou falar com as pessoas. Eu faço isso há 20 anos, sempre soube fazer isso. Mas de repente, minha gente, não adianta dizer isso. E quem tem síndrome do pânico sabe exatamente do que eu estou falando. De como é cruel você saber que aquele medo não tem sentido e mesmo assim você ser dominado por ele. Então, o processo do autoconhecimento, ele nos ajuda até depois, se a gente vier a desenvolver uma doença psíquica, como é a síndrome do pânico, a gente ter a oportunidade de lidar melhor com ela. Sem o autoconhecimento, nós não temos controle das nossas emoções. E olha que mesmo se autoconhecendo, já é difícil ter controle das emoções. Um exemplo simples, por que eu tenho tanta necessidade de ter domínio sobre as pessoas? Por que eu tenho tanta dificuldade de ser contrariado? São motivos inconscientes. Com certeza, em algum momento da minha vida, eu fui humilhado, eu não tive vez, eu não pude decidir. E aí aquilo se monta dentro de mim como um mecanismo de defesa que vai me colocar agressivo com qualquer pessoa que quiser se impor contra mim. Ou então o contrário também. É aquela pessoa que não tem vontade própria. Ela será eternamente dominada por outras. Emocionalmente falando, isso acontece muito. Começa-se com um carinho de verdade, um amor verdadeiro, e aos poucos aquela pessoa que ama, vê na criatura amada uma posse. Aí começa a ter preocupações exageradas com ela. Tudo isso muito revestida de coisas boas, mas no fundo aquilo já deixou de ser bom há muito tempo. Porque não faz sentido você amar uma pessoa e querer ser proprietária dela. Nunca. Por mais que você que pôs um filho no mundo, você nunca vai ser proprietária do seu filho. Você pode até ter autoridade com um pouco mais de intensidade sobre ele, até um determinado momento da vida. Mas depois ele vai alcançar a autonomia e você terá que deixá-lo viver. É por isso que às vezes, algumas pessoas, ao mínimo sinal de estarem sendo dominadas, elas ficam agressivas. Por quê? Porque já viveram isso no passado e não querem mais. Não acredita no amor como uma posse. Amor não faz do outro uma posse. É o contrário, o amor liberta. Quanto mais eu amo uma pessoa, mais satisfação eu tenho de vê-la livre,
de vê-la viver, de vê-la alcançar o melhor de si. Não faz sentido, em nome do amor, eu acorrentar o outro. Eu só permitir que ele faça as coisas quando eu estiver por perto. Isso acontece muito no relacionamento entre marido e mulher. Casamentos que se estabelecem assim, em nome do amor, alguém fica prisioneiro do outro. Deixa de trabalhar porque o marido não gosta. Deixa de fazer isso porque o marido não gosta. Cuidado! Isso pode ser indicativo de que você esteja trilhando um caminho que depois não tem retorno. Porque isso gera muita violência no final. Gera violência emocional, psíquica e gera violência física às vezes. Porque o outro, interpretando como uma posse aquele que ele diz amar, vai sentindo o direito, inclusive, de eliminar a vida dele, caso ele venha contrariá-lo. A agressão contra mulheres, que é uma vergonha no nosso país, um número assustador de mulheres são agredidas diariamente pelos seus maridos, pelos seus namorados. Essa semana nós vimos de uma mulher de 52 anos que marcou um encontro com um rapaz e foi agredida por ele durante 4 horas. A mulher está deformada. Essa é a nossa sociedade. Essa é a nossa sociedade. Então, às vezes, as violências são geradas assim, amorosamente. E porque às vezes nos falta o autoconhecimento, nós não estamos aguçando esse dom de sermos felizes, a gente se submete ao outro. E às vezes até com uma ilusão de que o outro tem a obrigação de nos fazer felizes. Não. O outro pode até participar da nossa felicidade. Mas quem tem que fazer esse dever de casa sou eu. Se eu não fizer o meu dever de casa, se eu não for uma boa companhia para mim, se eu não for um bom amigo meu, dificilmente eu serei um bom amigo de alguém, serei boa companhia de alguém. Você sabe que este tempo que eu experimentei agora, de quase 1 mês e meio, sozinho mesmo, fazendo uma rotina extremamente saudável. Em outubro eu fui para lá, terminei meu livro, esse que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que ficou pronto hoje. Agora, nesse tempo que eu estava lá, escrevi quase 140 páginas de um projeto meu que estava parado há muito tempo. Mas por que será que eu não faço isso na minha casa aqui em Taubaté? Por que será que eu não consigo ter uma rotina, uma disciplina, um cultivo maior do silêncio? Porque eu sou naturalmente disperso. Tenho uma tendência a ser disperso. E se eu estou num ambiente que me dispersa, eu quero descer lá na cozinha, eu quero conversar com a Teca, eu quero conversar com o outro. Falei, para lá, vem para cá. A partir do momento que você não tem com quem conversar, que você está dentro de uma casa, que você vai fazer seu almoço, você vai limpar sua casa, você vai cuidar do seu dia a dia, você começa a conviver com você e você vai acessando uma fertilidade que só essas situações despertam dentro de nós. E ali você precisa aprender a conviver com você. E como é positivo, minha gente. Como faz bem pra gente a gente ter o direito de viver um tempo em solidão. De você descobrir-se companhia para você. De você oferecer-se. Sabe? Que às vezes a gente se oferece tanto para os outros, mas ouse oferecer-se a você. O autoconhecimento passa por isso. Pela oportunidade que nós temos de observar o nosso jeito de viver e de ser. Porque é a partir dessa observância que a gente vai tomando contato com aquilo que nós somos e, sobretudo, com aquilo que nós podemos fazer do que somos, transformando-nos diariamente. Padre Fábio, tenho sentido que minha vida está marcada pelo sofrimento. Tudo que faço, tudo que vivo, observo que está fortemente marcado
pela dor. Como posso me livrar de tudo isso, Padre? Minha filha, primeira coisa que nós precisamos identificar, que há espécies e formas de sofrimento, né? Vamos dar um exemplo. Quando você sofre uma dor, você está com uma pedra no rim, que é uma das piores dores que tem, né? Se você tem uma pedra no rim, você tem um sofrimento concreto, real. É o seu corpo que padece. E aí você corre atrás de todos os recursos da medicina para aliviar aquele órgão que está sofrendo. Aliás, sentir dor tem que ser para nós um motivo para ir ao médico, nunca de tomar um analgésico. Às vezes a gente resolve a dor com um analgésico. Isso é, o organismo está mostrando para você que alguma coisa está errada, e é bom que a gente sinta dor, porque a dor é a manifestação daquilo que não está bem. No momento em que a dor é manifestada, nós temos uma espécie de sofrimento. E aí a gente sofre até o momento em que aquela dor é saciada, sanada. Muitas vezes com medicamento, muitas vezes precisa de uma intervenção cirúrgica, uma dor muscular, por exemplo, uma massagem vai embora, o sofrimento vai embora. Só que pelo que eu percebo, o seu sofrimento é mais do que isso, né? Ele não se localiza, ele não pode ser radiografado, ele não pode ser detectado no exame de sangue. O que muitas vezes, e aí vem a outra espécie de sofrimento, que é o sofrimento muitas vezes psicológico, o sofrimento espiritual. O que é que alimenta o sofrimento psicológico? O pensamento. A gênese do sofrimento psicológico é aquilo que a gente pensa. Pode observar. Quantas vezes você ficou sofrendo por aquilo que você estava pensando? O pensamento é a fonte de toda dor. Psicológica é. E muitas vezes você tem o pensamento atingindo o seu corpo por causa da força que ele tem. Se você tem ansiedade, você vai fazer um discurso e você está pensando no medo que aquele discurso lhe traz. E você permite que aquele medo lhe domine. Isso é, você alimentou o pensamento. Eu estou com medo. Você está alimentando o medo através do seu pensamento. Você começa a ter dor de barriga. Não é assim? Você começa a ter dor nas pernas, você começa a ter dor nas costas, porque você vai ficando tenso, você joga toda a sua atenção no pescoço. Enfim, o pensamento atingiu o seu corpo. Muitas vezes o que acontece conosco é isso. Pode observar que boa parte dos sofrimentos que nós temos, eles são frutos dos nossos pensamentos. Descubra se aquilo que você está alimentando hoje, no seu pensamento, se isso te alegra ou se isso lhe traz preocupação, se isso lhe infelicita. E você vai saber se você vai sofrer mais tarde ou não. Porque aquilo que nós escolhemos pensar hoje é tão determinante sobre nós, é tão determinante, que a gente acaba se transformando naquilo que a gente pensa. É isso aqui que comanda, minha gente. Se você acordar amanhã acreditando que você é incapaz, que você não vai dar conta de nada, que você é um nada nessa vida, você realmente tem todas as chances de se transformar um nada nessa vida, porque você será influenciado por aquilo que você pensa de você. O pensamento é tão sério, é tão determinante sobre nós, que aquilo que a gente escolhe pensar é aquilo que naturalmente a gente vai ser por consequência. Eu até penso, e digo isso muitas vezes, nós nos ocupamos demais do que os outros estão pensando a nosso respeito. Você já deve ter passado muito tempo da sua vida preocupado com o que os outros estavam pensando de você. Você gerou sofrimento, porque você ocupou o seu pensamento daquilo que os outros pensam de você, mesmo que não seja verdade. Você colocou o seu pensamento a respeito da fofoca que o outro fez. Você começou a sofrer por uma coisa que nem é verdade. O outro fez uma fofoca de você, você se ocupou do que o outro disse e passou a só pensar nisso. Por que ele falou aquilo? Mas ele não tinha o direito de ter falado. Está vendo? Você está sofrendo. O que é você resolver o mal pela raiz? É como você arrancar a pedra do rim. Eu não vou dar atenção a esse pensamento, a isso que ela falou, porque isso que ela falou não é verdade. Eu não sou o que ela está dizendo.
Então você elimina o poder daquele comentário sobre você. Você purifica o seu pensamento. Naturalmente você deixa de sofrer por aquilo que estava te fazendo sofrer. Você ocupa a sua mente de uma coisa boa. Você vai se recordar daquilo que você sabe de bom a seu respeito. Aí você neutraliza o poder daquele comentário ruim. Por exemplo, quando você se ocupa do que o outro está pensando de você, geralmente você se esquece do que você sabe a seu respeito. Não é o que o outro pensa sobre você que tem que ser determinante. É o que você pensa de você mesmo. E aí, muitos sofrimentos nascem daquilo que eu penso sobre mim. Se eu me acho um incapaz, porque alguém um dia me disse isso e eu acolhi, se eu me acho se eu me acho uma pessoa ruim, se eu me acho uma pessoa feia, eu dificilmente vou ter condições de superar isso que eu acho de mim, porque eu estou alimentando este pensamento. Minha gente, o pensamento é a nossa matriz, o resto é filial. E nós, quando nós temos esse sofrimento psicológico, a gente sofre por causa daquilo que a gente está pensando. Quantas vezes as pessoas vêm até mim, angustiadas, sofrendo, padre, eu estou tão preocupado. Outro dia eu atendi uma filha, uma senhora, que estava preocupada demais, porque a filha estava mudando de religião. E ela veio me dizer aquilo como se aquilo fosse o maior sofrimento do mundo. E ela chorava mesmo, minha gente. Padre, nós sempre fomos tão católicos. A minha filha não tinha o direito de fazer isso. Minha filha está se transformando em evangélico. E eu disse para ela: minha senhora, a senhora tem razão de sofrer por tudo isso que a senhora está sofrendo, por uma razão. Se a sua filha estivesse drogada, se a sua filha estivesse presa, se a sua filha estivesse com câncer, a senhora realmente teria um pensamento ruim para alimentar. E infelizmente seria difícil de tirar. Mas a senhora está sofrendo por um pensamento que não tem razão. E aí eu comecei a dar a ela uma série de motivos pelas quais ela não precisaria sofrer. E naquele momento aquela senhora foi ficando aliviada, até ela mesma chegar à conclusão: é verdade, padre, eu não tinha o direito de sofrer tanto por uma questão tão simples. Está vendo como é fácil libertar uma pessoa do sofrimento psicológico? Porque você modifica um pensamento ruim por um pensamento bom. Quantas vezes você ficou sofrendo porque você ficou alimentando dentro de você, do seu cérebro, um pensamento ruim sobre os outros? É igual fofoca. Essa semana até eu me diverti muito, vendo o Eto e a Luzia no programa Sorrindo para a Vida dessa semana, que eles estavam falando justamente dos fofoqueiros de plantão. Eu não sei o que foi carta anônima que chegou aqui, e o Eto estava assim, dizendo, com tanta simplicidade. O Eto é muito simples, ele fala diretamente aquilo que a gente precisa ouvir, Eu gosto muito de ouvi-lo. E ele estava dizendo: se tem uma coisa que me irrita numa pessoa, é esse negócio, falaram, comentaram. Esse sujeito já é indeterminado, não é? Eu estou errado, língua portuguesa não é isso? Falaram, disseram, sujeito indeterminado. Você não tem nem como prestar atenção nisso. Tem gente que tem o dom de ficar fazendo pensamentos ruins e ir para a cabeça dos outros. Pelo amor de Deus, vai arrumar o que você fazer. Se você não tem muita coisa para dizer a meu respeito, fica calado, é melhor. Você tem todo o direito de não gostar de mim, você tem todo o direito de não gostar do outro, mas você não tem o direito de inventar histórias dele. Você não tem o direito de transformar o outro naquilo que você imaginou dele. Eu sempre digo, minha gente, que nós que somos públicos, a gente sofre por duas razões. Ou as pessoas imaginam que nós somos melhores do que nós somos, ou elas imaginam que a gente é pior do que a gente já é. Dos dois jeitos é ruim. É ruim ser imaginado muito bom, mas é também ser ruim ser imaginado muito ruim. Eu não sou tão ruim assim como alguns falam, e também não sou tão bom assim como alguns falam. Eu quero apenas o direito de ser o que eu sou, de ter os meus limites e de lutar contra eles. Mas agora, no momento em que o outro começa a fazer uma fofoca de você, começa a fazer um comentário maldoso a seu respeito, você tem que escolher se você vai querer alimentar esse pensamento dentro do seu coração ou não. E o sofrimento psicológico, minha filha, talvez você esteja neste aspecto, sofrendo aí. Começa a prestar atenção nos pensamentos que você leva para a cama.
antes de dormir, sobre o que você fica pensando? Tem gente que vai para a cama e fica pensando, ah, meu Deus, aquela prestação, será que eu vou ter dinheiro para pagar? Você vai trabalhar agora? Não vai. Então dorme, pra você trabalhar direito amanhã. O dinheiro vai vir se você dormir na hora certa, se você tiver com saúde para trabalhar. Agora, se você ficar trazendo para sua cabeça o pensamento errado, aí dificilmente você vai ter saúde para depois. Tem o ciumento. O ciumento é aquele que sofre com o pensamento que tem. Será que ele está falando a verdade para mim mesmo? Será que ele foi lá onde ele falou que foi? Quem escolhe ter ciúme, escolhe viver um inferno, porque fica fazendo a opção de ter pensamentos de desconfiança o tempo todo na cabeça. Pelo amor de Deus, você não vai levar para sua cama tem que ser um lugar sagrado. Sua cabeça tem que ser um lugar sagrado. Se você percebeu que aquele pensamento não está te fazendo bem, manda embora. Não leve com você pensamentos que vão te destruir. Peça a Deus para te livrar de tudo isso. Como é que a oração tem o poder de atingir o nosso pensamento? Quando você começa a substituir os pensamentos ruins pelos pensamentos bons. Gente, isso é igual educação de criança. Por isso que eu sempre digo, olha, desde pequeno eduque o seu filho para o esporte, eduque o seu filho para as artes, mande seu filho aprender um instrumento musical, mesmo que ele não tenha muito jeito, desenvolva nele essa sensibilidade musical, faça ele descobrir um esporte que ele gosta. Por quê? Mente sã, corpo são. Você vai começar a ocupar a cabeça do seu filho com pensamentos bons. O esporte traz um monte de pensamentos bons. A música, a literatura, o teatro, a poesia trazem uma série de bons pensamentos para nós. E aí, os pensamentos ruins não vão ter espaço dentro de nós. Você vai fazendo aquela experiência de sofrer menos à medida em que você pensa com mais inteligência. Pode modificar o pensamento ruim de hoje? Modifique logo, para que você não vá dormir sofrendo. Toda vez que você quiser acessar a Deus, acesse-se. A única pessoa que pode, de fato, colocar um obstáculo entre você e Deus é você. Sendo você um lugar onde Deus habita, da mesma forma como Ele me habita, Ele é tão grande que Ele habita todos os lugares sem perda, sem estar mais, sem estar menos. Você poderia dizer, Padre Fábio, mas Ele está mais no Senhor do que em mim. Não. Ele está na mesma proporção. Ele está inteiro. Em mim está em você. Por que às vezes Ele não manifesta em mim e se manifesta em você? É porque eu coloco os obstáculos. E talvez você não. Talvez você tenha se conhecido mais do que eu me conheci. Quanto mais você se conhece, mais Deus fica transparente, porque você fica menos refém dos seus limites, você fica menos refém dos seus traumas. Quanto mais você se corrige terapeuticamente, mais Deus tem a oportunidade de se manifestar em você e através de você. E às vezes eu não vivo esse processo que você vive, mesmo sendo eu padre. O pastor fala... Não. O líder isso, o líder... Qualquer liderança religiosa que queira colocar um obstáculo entre você e Deus, não acredite. A única pessoa capaz de realmente colocar um obstáculo entre você e Deus. Eu quero lhe pedir que hoje você tome consciência de que o seu corpo é um lugar onde a bondade habita. Mesmo você tendo sofrido tanto, mesmo você já tendo provocado tanta maldade no mundo, você continua sendo o território da bondade, casa da bondade. Permita que a bondade visite o mundo através do seu corpo. Amanhã, quando você for trabalhar, quando você for encontrar as pessoas, permita que as pessoas encontrem a bondade através de você, em você.
Permita que Deus ande pelo mundo através do seu corpo. Permita que Deus cure o mundo através dos seus gestos. Pense nisso. Nesses braços, nessas pernas, nessa boca, nesses olhos, nessa cabeça, Deus mora. Isso é lindo, minha gente. A gente viva isso. Nós somos um instrumento da paz. Nós somos um instrumento do amor. Nós somos um instrumento da verdade. Fazei-nos, Senhor, mas nós já somos. Só precisa acordar essa vocação que está em mim, que está em você. E volto a dizer, sempre que você for visitado, visitada pelo pessimismo, de achar que Deus prefere o outro, prefere estar no outro a estar em você, recorde-se desse dia, dessa noite. Deus não escolheu sair de nós. A escolha de Deus é sempre permanecer em nós, para que permanecendo em nós, Ele possa andar pelo mundo com as nossas características. Isso é lindo. Deus tem uma forma muito particular de estar no mundo, através das suas características. Deus visita o mundo através da sua idiosincrasia. Deus visita o mundo a partir do que é próprio seu. Então, há detalhes dele que eu não posso mostrar ao mundo. Só você pode. Não se despreze, lembre sempre disso. Há uma face de Deus que só eu posso mostrar ao mundo. Há uma face de Deus que só você pode revelar. Não perca essa oportunidade. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho e até uma próxima oportunidade. O sentimento nem sempre é verdadeiro. A gente precisa tomar muito cuidado. Nem tudo que a gente sente é verdade. Pode parecer estranho isso, né? Quando nós muitas vezes sofremos essa tristeza temporária e você sabe que a decisão foi boa, mas o sofrimento agora não é bom, você precisa pensar no bem da decisão e no bem que essa decisão lhe trará. Aí você começa a administrar melhor o momento presente. Às vezes a gente volta atrás é porque a gente não está com tolerância de enfrentar a dificuldade do momento presente. Às vezes a gente sabe que precisava ter feito, faz, mas aí volta atrás porque você não aguenta a ausência, a saudade. Aí você precisa enxergar o bem maior, né? Você precisa focar a sua atenção, colocar a sua atenção no bem que você quis no momento que você decidiu. E se descobre, gente, que o relacionamento não faz bem, não tem como você ficar alimentando isso, sobretudo o namoro. Às vezes as pessoas estendem um sofrimento durante tanto tempo, né? Justamente pela falta de coragem de dizer não e de parar com o relacionamento. Casamento já é diferente, né? Já exige muito mais, porque é um compromisso que você assumiu, é uma família que você construiu. Você não se joga um casamento para o ar assim, com facilidade. Pelo amor de Deus, é preciso ter muita cautela, muito critério para decidir até mesmo pelo processo de separação, que às vezes é o caminho mais fácil,
mas nem sempre é o mais indicado, né? Separar, você resolve o seu problema, resolve o dele, mas e aí? Será que foi o mais honesto? Será que não vale o empenho, uma luta para a gente poder superar o momento presente? Às vezes o casamento, gente, ele quebra justamente no momento em que existe a indisposição momentânea e vocês acreditam na indisposição momentânea. Acham que ela é para a vida inteira, e não é, às vezes é só um momento de passagem. E muito casamento termina também justamente por causa dessa visão romântica, nós nunca vamos ter problema. Não. E não é porque existiu uma traição, um problema, que esse casamento tem que acabar. Não é. Nós podemos muito bem reconstruir a relação. E quantos casais conseguiram reconstruir a sua relação e viveram bem e vivem bem, às vezes até melhor do que antes. Porque a gente só sabe que ama mesmo depois que precisou perdoar 1000 vezes, né? Quando você não retira o outro da sua vida com facilidade. Tenta, lute. Eu acho que existe um valor que precisa brilhar mais do que o nosso ódio. A aliança do dedo, ela já é de ouro, é para isso, né? É para mostrar que ela é um valor. Ela brilha, o ouro tem brilho. Mas essa aliança vai ficando apagadinha se você não dá o lustre todos os dias. Se você não faz ali de vez em quando a limpeza do ouro, ele vai ficando opaco, ele vai ficando sem brilho. Casamentos, relacionamentos humanos precisam deste brilho, deste empenho todos os dias. Porque senão a gente deixa de ser um para o outro. Aí a gente vai se separar, porque a gente não vai ter mais o encanto que tinha antes. O encanto, se não é renovado, também ele acaba. E esse compromisso, para durar no tempo, ele precisa passar pela experiência do cuidado. Como nós dizemos aqui, se lança a semente, mas não cuida no processo do cultivo, ela vai morrer e a gente não vai chegar lá. Afetivo dentro de nós, gente, porque nós não somos capazes de julgar os restos dos lixos que o outro deixou em nós. São 20 anos alimentando ódios, 20 anos alimentando traição, pelo amor de Deus. Se o outro te traiu, expulse o poder dessa traição dentro de você, porque o grande problema da mulher traída é ela começar a se depreciar. Você começa a se achar feia, você começa a se achar pouco atraente. Pelo amor de Deus, é o contrário. Erga sua cabeça. Aconteceu uma traição, o mundo não acabou. Para de ficar lamentando leite derramado, não adianta. A melhor forma que você tem de vingar de um marido traidor, não é traindo ele não, é você ficando melhor do que você já era. Se você continuar resguardando este ódio de traição, esse sentimento de ter sido jogado fora, para com isso. Lava essa cara, levanta essa cabeça. Porque todo mundo que anda curvado costuma ficar corcunda com o tempo. Não queremos vítimas, nós queremos gente que saiba encarar. Fui traída, padre. Encarei a traição no meu casamento, mas eu não me traí. Quem me traiu foi ele. Eu não permiti que a traição virasse minha. Não. Isso você não tem o direito. Não tem o direito. Quantos sofrimentos afetivos, gente, porque a gente foi desprezado, o outro não nos quer mais. Tá certo, o outro não me quer, mas eu tenho que me querer. Se eu não me quero, não existe mais solução para mim. Quantas pessoas chegam sofrendo diante de mim, padre, eu não sei mais o que eu faço na minha vida, fui abandonado, meu namorado me largou, fez isso, fez aquilo, pronto, e agora? Eu não posso mudar a sua vida, eu não tenho como fazer o seu namorado gostar de você, mas pelo amor de Deus, goste de você primeiro. Não permita que esse sofrimento seja agora um muro caído sobre você. A sua vida continua do mesmo jeito, a traição continua do mesmo jeito, você não tem como eliminar isso da sua vida, mas você tem como modificar essa chaga.
Você neutraliza o poder do traidor dentro de você. Você neutraliza o poder do desprezo dentro de você. Muitas chagas afetivas que nós temos, elas são alimentadas justamente com o ódio que a gente faz questão de fazer. Como se nós apertássemos uma ferida e não permitíssemos que ela cicatrizasse. Chega. O Senhor esteja ao nosso lado para nos defender, dentro de nós para nos proteger, diante de nós para nos conduzir e acima de nós para nos abençoar. Que esta proteção maravilhosa de Deus nos liberte e nos defenda de todo o mal e nos dê alegria. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.